Então, galera, eu vou começando, tá? Em respeito a vocês aí que já estão aqui, já se passaram 5 minutinhos do nosso horário. 5 minutos. E agora... Ai, Carol, se você puder dar aquela montadinha no microfone. Então, terça-feira a gente falou aí bastante sobre a coisa da premissa, que é nada mais do que de eu dar esse enfoque, né, na questão do que vocês pretendem dizer quando vocês pensam aí em criar uma história em quadrinho. Não é para complicar, eu não quis complicar nem nada, é mais para simplificar mesmo. Porque eu sei que quando a gente vai começar a trabalhar, se a gente não tem essa ideia muito clara, a coisa pode ficar mais difícil de se desenvolver mesmo, tá? E agora, hoje, assim, a gente vai entrar na questão da linguagem mesmo dos quadrinhos, tá? Vamos falar um pouco da parte de construção, como é que a gente começa a construir isso, tá? Fazendo... Deixa eu compartilhar aqui. Fazendo o início aí da nossa abordagem em relação à construção, a partir dos tipos, né, de publicação possíveis aí que a gente tem. Boa noite, pessoal que está chegando. Então, vamos falar aí dos tipos de publicações, tá? Vou começar por aí. Então, estão vendo aí que primeiro tipo que eu vou abordar, que é o que a gente já está muito acostumado, que são as histórias em quadrinhos, de fato, né? Aquelas coisas que a gente aquilo que vocês, né, vieram buscando, tá? Aprender. E aí eu coloquei alguns tipos diferentes, baseado no país de origem, tá? De cada uma. Então a gente tem aí aquela revista que originou o Superman, certo? Que é a Action Comics ali, e representa os Estados Unidos. A gente tem essa do meio aí, que é a One Piece, né? que representa aí o Japão. E a gente tem as aventuras de Tintin aí do lado direito, que está representando a Bélgica. E isso para tirar um pouco essa cisma também, de que é história em quadrinhos, mas é mangá. Tem muita gente que, quando eu pergunto assim, qual HQ que você mais gosta? Aí responde, é tal coisa, mas fala, mas é mangá, né? Como se não fosse história em quadrinhos, ou como se fossem coisas distintas, mas na verdade mangá é como se fala história em quadrinhos lá no Japão, é como que se nomeia isso no Japão. É igual a gente vai falar de comics nos Estados Unidos, aqui a gente pode falar de gibi, pode falar de história em quadrinhos, mas a linguagem é a mesma, né? O tipo de mídia é o mesmo, então a gente está falando da mesma coisa, certo? E aí, depois a gente vai ter as tirinhas, tá? As tirinhas, elas elas são quadrinhos, né? É um material que utiliza dessa linguagem, mas ela tem uma qualidade muito específica, né? A tirinha é esse material curto, né? Geralmente é de humor, mas não necessariamente, ele pode ter uma característica assim, matemática também variada, mas o fundamental ali, o que determina esse formato é o tamanho, ou seja, o seu tamanho curto, tá? Então a gente tem aí a gente tem dois exemplos aí, a primeira aqui de cima do André Dahmer, né? E a segunda da Laerte aí. Você vê que são tirinhas que têm quantidades de quadros diferentes, mas comparado aí com uma história em quadrinhos, ou seja, com uma revista, né? É uma coisa muito mais direta. Então, também o
o inerente assim, à tirinha é a questão de você ter uma ideia, né, que é abordada de uma forma bem incisiva e conclusiva nesse espaço todo aí da tirinha, seja aqui em 3 quadros, aqui embaixo em 5 quadros, mas sempre com essa intenção de provocar uma discussão ou ter uma piada, mas que seja algo bem rápido, né? Como um, uma porrada, assim, uma coisa muito direta, é bem direto, tá? Aí a gente tem as graphic novels, tá? Graphic novels ou novela gráfica, tá? Elas são aquilo que eu pedi para vocês verem lá, né? Então, o Edra, a Chegada, o Match, né? As 3 opções que eu dei para vocês lá, são exemplos de novelas gráficas. Assim, qual que é a diferença, então, desse tipo de publicação para uma história em quadrinhos igual aquelas que eu mostrei lá no começo? A diferença é o tipo, a forma de publicação, assim, de como que você vai lançar isso. Então, quando você tem uma revista tipo aquela do One Piece, você tem uma revista e ela faz parte de uma série, né? Então, ela vai sendo lançada por números, edições, volumes e tal, ao longo de um tempo aí. Quando a gente tem aqui esses exemplos, a gente tem uma obra completa, tá? Que é encadernada, que é impressa e lançada. Esse quadrinho aqui, o terceiro, que vocês estão vendo, o Mouse, ele originalmente ele foi lançado em duas edições, mas existe essa edição que contém essas 2 edições aí. Então é uma forma diferente de você pensar esse projeto, né? Quando você tem uma história que você vai sequenciando, dividindo ela em edições e tal, você já tem que ter um pensamento diferente, ou seja, ter um volume também de material e um arcabouço assim, de história capaz de poder fazer essa sequência aí. Quando você pega desses exemplos aqui, você vai ter uma história que vai se concluir dentro desse material aí que está sendo publicado. Então, já é uma outra forma de você pensar essa produção, tá? Vocês vão fazer. Aqui é um exemplo de zine, né? Então, o zine, ele vem de magazine, em inglês, que significa revista. E é uma forma de você fazer essa publicação de um material gráfico, só que de forma caseira, tá? Então você vai fazer com as suas próprias mãos aí essa publicação, esse material. Então, uma das maneiras é você xerocar, por exemplo. Então, você tem um material original e você faz as cópias e você mesmo faz as dobras, prega ali, faz os grampos, prende essas folhas e você já tem um material para você poder distribuir, para você poder vender, enfim, é uma forma de publicar que é mais artesanal, né? Que é mais fácil de se fazer. Pode-se publicar quadrinhos desse jeito, mas o zine, ele não compreende somente os quadrinhos, então você pode ter uma coisa que é chamada de zine, mas que é de poesia, que é de outras coisas, de notícias, de matérias, de artigos. Então, o zine, ele dá mais conta de cuidar desse tipo de artesania, assim, de você ir lá e você fazer, do que especificamente tratar dos quadrinhos. Mas dá para fazer quadrinhos dessa forma também, tá? Uma outra forma que é mais recente
são os quadrinhos que são publicados de forma digital, certo? E aqui eu coloquei um exemplo de um trabalho meu, que eu uso o GIF. Alguém aí não sabe o que é o GIF? Com certeza vocês já viram, né? O GIF são essas imagens, né, que o computador ele entende como uma imagem, mas que ele dá conta de permitir uma sequência de imagens juntas, né? Então, quando a gente vê esse movimento, né? A gente vê essa sequência aí. Então, quando você publica isso na internet, por exemplo, essa imagem aqui, você vê aí cada quadro, né, em sequência. Então, é uma possibilidade por conta dessa tecnologia, desse tipo de imagem que existe aí, que é o GIF, né? Então, é uma coisa nova que só se realiza mesmo nesse meio digital aí, tá? Aqui tem alguns outros exemplos, né, que vocês podem ver que são bem mais interessantes aí, pensando mesmo nessa coisa do formato, aqui do lado esquerdo, né? Ele está pensando ainda na questão do formato da página de quadrinhos, né? Mais convencional, aí como vocês podem ver, a disposição dos quadros e tal, mas ele utiliza provavelmente desse GIF também, para animar essas páginas, né? Para dar um pouco mais de vida aí, mais movimento para elas. Então, é uma coisa que agora se pode fazer e que dá para ver que é bem interessante, assim, né? Nesse lado direito aí, a gente vai ver um outro exemplo que já usa a própria linguagem da página da internet, tá? Eu vou mostrar isso para vocês, mostrando, de fato, a página em questão. Então, vocês vejam aí, essa aqui é a página, né? Começa assim, e aí ela utiliza o sistema mesmo de página da internet para dar para contar essa história, né? Ela vai estar em inglês daqui para frente, mas a gente vai conseguir ter uma noção aí da, da utilização, né? Dessa da própria página da internet. Então vocês vejam aí. Também imagino que essa imagem sejam GIFs, mas aplicados já dentro da página e ocupam um espaço de uma maneira mais ampla e tal. E conforme eu vou rolando com a bolinha lá do mouse, a rodinha do mouse, aí o texto ele vai subindo, né? E continuando rolando, ela vai mudando tudo, né? Então já entrou um outro quadro, que o quadro também é animado, aí já muda para uma outra sequência. Então, é uma possibilidade assim muito interessante da linguagem dos quadrinhos, mas aplicada de uma outra maneira, bem diferente de como a gente vai ver aqui no curso. O curso ele está mais focado na linguagem que se apropria do meio impresso ou digital tradicional, né? Pensando na disposição dos quadros e tudo, mas eu achei muito interessante a gente ter noção dessas novas possibilidades aí, porque pode se relacionar também, né, com o público que a gente quer trabalhar, o pessoal que é professor e tal, de repente, num projeto específico, sei lá, pode tentar entender como faz isso e aplicar nas turmas e tal, ou pessoalmente também, a partir daqui viu isso como uma possibilidade mais interessante, enfim. Então, queria também trazer esses exemplos, tá? Depois, se vocês quiserem, eu vou colocar
o link no chat aqui, para vocês poderem ver também. Certo. Alguma dúvida enquanto até agora? Não, né? Então, dando sequência aqui. Então, estávamos aqui. Agora a gente vem para um conceito, né? Vamos conceituar um pouco isso que a gente quer fazer, né? Então, essa determinação, essa classificação aí é do Scott McCloud, feita lá em 1993. Scott McCloud é um pesquisador e quadrinista, tá? Então, ele escreveu alguns bons livros sobre esse tema dos quadrinhos, e em um deles a gente tem essa definição aí, tá? Que vou ler agora aqui. Quadrinhos, então, para ele seriam imagens pictóricas e outras. Então, ele fala que quadrinho pode ter só figura, mas pode ter, por exemplo, letra também, né? Não necessariamente vai ser só com desenho, você pode ter outro tipo de imagem, que não só pictórica, que vai formar uma coisa, né? Um objeto. Pode ter outro tipo de imagem que forme uma letra, por exemplo, que sejam justapostas, né, em sequência, então que elas estão colocadas uma ao lado da outra, né, em sequência, só que em uma sequência deliberada, ou seja, que não é aleatório, assim, que existe uma vontade, uma organização aí conceitual específica nessa organização dessas imagens, né? Que são destinadas, então, a transmitir informações, né, ou produzir uma resposta no espectador, ou seja, tem alguma intenção específica consigo, né, nessa proposta, nesse trabalho aí. Então, é uma definição que a gente pode seguir aqui para a gente, tá? É lógico que tem sei lá, outras definições aí, mas acho que para a gente serve bem. É mais ou menos isso que o curso aqui ele vai tratar de cuidar, tá? E então, vamos começar então, né? Vamos começar entrando mais dentro da coisa dos quadros mesmo, né? Então, aqui a gente vê um exemplo, né? Entre um quadro e outro, nesse exemplo. Então, a gente tem um quadro com o número 1 quadro com o número 2, um quadro com o número 3. Na opinião de vocês aí, o que esses quadros, assim, eles podem fazer a gente experimentar? Que essa sequência de quadros aí fazem você experimentar? Quem gostaria de responder? Acho que a primeira ideia pode ser de ordem, né? E talvez, tipo, na construção de uma história possa ser início, depois ter o ápice, o momento, o clímax, sei lá, no meio, e o terceiro final da história. Não sei, na construção do enredo, né? Uma sequência de atos. Acho que isso, me remete a isso. Interessante, Maria. Essa sua abordagem, ela já é algo bem o que a gente vai fazer mesmo, né? Essa construção de atos e tal, está bem dentro do que a gente pretende fazer com, com a nossa, com as nossas histórias. Nessa imagem aqui que a gente tem, a gente acaba entendendo algo, né? Com essas informações. Então, o 2 e o 3, a gente entende que é uma sequência natural entre os numerais, né? Então, de alguma maneira, a gente acaba percebendo
que entre o primeiro quadro e o segundo quadro aconteceu uma espécie de passagem de tempo. Vocês concordam? É como que se entre um quadro e outro tivesse mudado o momento, né? Então, é tipo assim, no quadro 1 a gente está num momento, quando a gente vai para o quadro 2 é como se esse momento tivesse avançado, né? E é mais ou menos isso que o quadrinho ele vai propor na sua linguagem, de maneira fundamental, assim, que haja uma ideia, né, que se concretize essa ideia de uma passagem de tempo. Então, é com isso que vocês vão ter que lidar, com entender que o quadro, né, ele é um recorte de um momento específico. Então, essa organização, aí, essa ordenação, aí, a maneira como vocês forem dispor esses quadros, vai estar relacionado intrinsecamente a essa coisa do tempo passando, tá? Beleza? Por exemplo, nesse caso aqui, isso é um recorte de uma história do Chris Ware. E aí, olha que interessante o que está acontecendo aí. A gente está vendo aí 3 quadros onde, aí eu já posso dizer, né, com a passagem do tempo, a gente vê esse planeta aí ficando mais perto, né? No caso, ficando maior, né? A gente vê que o planeta está ficando maior. É uma coisa muito simples, mas olha que rico é isso, né? Com essa insinuação, né, de que há uma passagem do tempo entre os quadros, então a gente acaba entendendo que algo está se aproximando desse planeta, né? Como se nós aqui fôssemos os observadores, os viajantes, e aí estivéssemos aí nos aproximando desse planeta. Na verdade, o que de fato foi feito foi aumentar o tamanho dessa forma, né? Mas a gente meio que entende que algo está chegando mais perto desse planeta. Concorda? Massa. Vamos ver um outro exemplo aqui. Então, aqui a gente já tem uma página do livro do Chaboté, e aí o que vocês veem, né? A gente vê, então, uma disposição dos quadros aí diferente do anterior, faixas mais largas, assim, na horizontal, e a sequência, ela está no sentido vertical, assim, então tem uma em cima, outra embaixo, outra embaixo, outra embaixo, tá? Então, lógico, isso é proposital, mas o que a gente vai ver é um movimento, né, de perseguição aí de um animal perseguindo o outro, e a gente, obviamente, a gente percebe essa questão aí da passagem do tempo, uma vez que, por esse ambiente aí, né, essas árvores e esse plano, esse chão, eles se manterem estáticos, né, eles estão idênticos em cada quadro. A coisa que muda são os dois animais, né? Os dois animais, eles ocupam aí lugares diferentes em cada quadro. Então, a gente entende que eles estão correndo, né? Então, você vê, é uma coisa bem natural, bem óbvia, mas é isso que a gente vai construir no quadrinho o tempo inteiro. A gente vai dar movimento, escolhendo quais quadros mostrar, certo? Seguindo aqui. Então, aqui a gente já tem um exemplo do Deadly Class, e aí é só uma outra forma de compor, né, que eu acho interessante para a gente ver como um exemplo. Então, a gente tem essa primeira fileira mais superior aí, que também
trabalha com essa ideia de manter o cenário, que no caso aí são as escadas e o corrimão, estático, né? Assim, se mantém parado, de certa forma. É legal isso, né? Porque a gente vai falar da coisa, a gente vai falar que a coisa está parada, né? Na verdade, é só desenho, né? E aí a gente vê o personagem aumentando de tamanho. Então, nessa perspectiva, a gente vai entendendo que ele vem se aproximando, ele vem descendo essa escada aí. E aí ele vai para a fileira de baixo, e aí a lógica muda um pouco, né? A gente já tem um quadro que se aproxima um pouco mais do rosto dele, e aí a gente vê a outra personagem, e aí a gente tem uma abertura aí para um quadro maior, final e tal. Mas, de novo, a gente está vendo essa coisa da passagem do tempo. Nesse caso específico aqui, é um pouco ainda mais complexo, né? Porque os outros, a gente teve um ritmo mais marcado, ou seja, mais igual, como se estivesse marcando a mesma pulsação, assim, quer ver? Vou voltar. É como se essa progressão fosse mais exata, assim, né? Então, tipo, aumentou de tamanho um pouco, aumentou um outro pouco, assim, mas teve uma similaridade nessa dinâmica, assim. Esse aqui é a mesma coisa, né? Tipo, há uma similaridade. Lógico que a gente vê o lobo lá no final meio que já se aproximando da lebre ali, mas é mais similar. Nesse caso específico, já a dinâmica da página, ela já varia um pouco mais, né? Nessa primeira fileira, é como se o ritmo fosse mais acelerado, né? Como se ele estivesse descendo correndo. Na fileira de baixo, até o movimento dele indica uma pausa, né? Ele para no chão. Então, deixa de correr, né, o tempo tão rápido. E aí a gente vai para o rosto dele, e aí quando a gente passa para o outro personagem, a gente já tem uma mudança de tempo um pouco mais subjetiva. Como a gente deixa de acompanhar esse mesmo personagem, esse tempo que passou, a gente já não tem tanta clareza, né? Porque as coisas, inclusive, poderiam estar acontecendo simultaneamente, né? Ele olhando para ela e ela olhando para ele poderiam estar acontecendo ao mesmo tempo. Então, já é um pouco mais interessante aí essa passagem de tempo, né? Dúvidas? Não, né? Então, gente, então, o que a gente precisa entender para a gente conseguir produzir? Que alguma coisa precisa acontecer nesses espaços aí que a gente estiver criando, né? Então, de alguma forma, o que se espera de uma história em quadrinhos é que ela nos leve a criar algum sentido através das imagens percebidas. Nesse exemplo aqui, dos quadros aqui, a gente tem 4 quadros dispostos aqui também. Poderiam sugerir alguma passagem de tempo, mas vocês acham que isso acontece do jeito que eles estão aqui? Sim ou não? Não, acho que é bem aleatório. Isso. É bem aleatório, a gente não tem uma sensação de correlação, né? Tipo, são cores variadas, e aí a gente não consegue ler isso de nenhuma maneira. Agora, quando a gente simplesmente adiciona esse passarinho, e esse passarinho ele é o mesmo passarinho, é a mesma figura, só está colocada em lugares diferentes desses quadros que são iguais, que têm os fundos, né, as cores também iguais, aí a gente consegue entender uma espécie de movimento, e a gente percebe o movimento porque a gente entende essa questão de tempo. Então, questão de tempo está relacionada à questão de movimento, certo? Olha só que interessante esse caso também das possibilidades de brincar com a questão do tempo, né? Então, vocês estão vendo aí o exemplo, vou ler aqui para vocês. Então, essa é uma espécie de tirinha também do incrível Mr. Spot. Aí.
Aí, segundo quadro, tá lá, final de mês, aí ele fala, pô, duro de novo. Aí ele fala assim, vou emprestar dinheiro de mim mesmo no futuro. Aí vocês veem ele com uma vara de pescar aqui, fazendo alguma coisa. Vamos seguir aqui a ordem dos quadros, né? Então, no quadro lá de baixo à esquerda, ele fala, agora posso sair para jantar. Meus cumprimentos ao chefe André, a conta. Aí, né, o garçom fala que sim e tal, e aí a gente vê que ele está sendo roubado dele, né, com a vara de pescar lá. Então, o que aconteceu aqui, né? Ele transgrediu aqui aquela lógica, aquela estrutura, dos quadros, né, por aquela questão temporal que eu estava construindo, né? Então, quando o personagem dele, né, interage com o quadro, com o último quadro lá no final, ele está quebrando essa lógica do tempo. Ele está avançando no tempo, porque existe essa estrutura aí, né? Então, meio que isso aqui prova isso, né? Que estabelece, reforça essa coisa da estrutura temporal, mas ele quebra isso, ele brinca com isso. Então, sei lá, é muito interessante isso, né? Essa possibilidade de interação que ele propõe aqui para fazer uma piada, para tirar uma onda assim com a própria linguagem dos quadrinhos, né? E isso acontece porque a gente consegue concluir isso, né? Então a conclusão vai ser essa maneira aí da gente conseguir entender essas coisas que o quadrinho possibilita. Isso que a gente acabou de entender é possível porque a gente consegue concluir, mais ou menos nessa figura dessas três formas pretas aqui, a gente consegue ver pelos espaços que faltam em cada círculo, vamos dizer assim, círculo escuro, a gente consegue ver uma outra forma, né? A gente consegue ver a forma triangular. Mas essa forma triangular, ela não está aí de jeito nenhum, né? Ela está, de certa forma, sugerida, né? Mas não existe a forma positiva desse triângulo, né? Mas a gente consegue ver. Então é mais ou menos isso que o quadrinho faz. Ele cria uma coisa enquanto a gente constrói um sentido, né, dessa coisa. Ou seja, ele tem uma organização tal, X, lá, do jeito que ele está, e aí a gente consegue entender que a pessoa correu, que o rapaz pegou o dinheiro dele no futuro. A gente consegue entender porque foi construído de uma maneira que dá conta de criar esse novo sentido, tá certo? Bom, então, agora a gente entra numa questão mais específica, que são as possibilidades, aí algumas maneiras da gente trabalhar com a questão do tempo, né, e do conteúdo que a gente está criando, que a gente está compondo dentro dos quadrinhos, tá? Alguém tem alguma dúvida até esse ponto? Por favor, se quiser algum comentário, alguma coisa, só eu estou falando. Se alguém quiser interromper, assim, fica à vontade, porque aí eu sei também o que vocês, eu posso saber, né, o que vocês estão entendendo e tal, tá? Mas Eu tô só prestando atenção aqui mesmo enquanto eu faço as coisas. Porque, perfeito. no geral, acho que se eu fosse acrescentar alguma coisa, eu provavelmente ia falar a mesma coisa que eu falei na última vez que eu Sim, fiz esses exercícios. pode crer. Então, beleza, gente, mas fiquem à vontade aí. Então, a gente vai tratar dessas possibilidades. Essas coisas aí foi também tirado lá do Scott McCloud, tá? Do estudo dele e tal. Então, estou me baseando em cima dele para apresentar isso para vocês. Porque é importante dizer porque cada autor, cada pessoa vai poder nomear isso de uma maneira diferente. Então,
Se vocês virem isso com outro nome e tal, entendo que não é... que isso aqui veio do Scott McCloud, tá? Então, vamos começar com a questão das transições. Transição é somente essa coisa, entre um quadro e outro, né? Como que a gente faz um quadro estar em relação a outro. Só isso, tá? Então, a primeira é de momento a momento. Então, ela exige pouquíssima conclusão, ou seja, a gente não precisa se esforçar muito para entender o que aconteceu ali, porque é muito próximo aí. Então, esse exemplo aí, tem dois rapazes aí na mesa e tem esse à esquerda que tá para se sentar e se senta. Então, o que, que aconteceu aqui em relação à passagem do tempo? Aconteceu que o tempo que se passou entre um quadro e o outro, ele é muito curto, bem curtinho mesmo, bem curtinho mesmo. Então, pelo fato dele ser bem curto, ele é bem direto, então não tem muita dificuldade da gente entender o que, que aconteceu ali. Esse tipo de transição de momento a momento sempre vai estar mostrando um sujeito, ou seja, um personagem, uma coisa que vai estar logo na frente no tempo. Tá? Então, é assim, uma coisa logo depois da outra, mas a partir desse mesmo sujeito. Certo? Deu para entender? Tranquilo? Beleza. O próximo tipo de transição é esse aí de ação para ação. Então, de novo, ainda, sobre o mesmo sujeito. Então, imagina, aqui vocês estão vendo esse mesmo personagem. Tá? Só que agora ele está fazendo coisas que demandam um pouco mais de tempo entre um quadro e outro. Então, ele abre uma porta, ele está na escada, ele caminha pelo corredor. Então, não é uma coisa assim, logo em seguida, já tem um tempo maior entre uma coisa e outra. Então, o espaço de tempo é maior, mas percebe que não é assim tão grande, né? Ainda faz parte do mesmo momento do dia dele, né? Então, uma coisa que está próxima. Então, o que está variando aí é a ação dele. Então, abrir uma porta, descer a escada, caminhar pelo corredor, são as ações que ele faz que mudam, tá? De novo, ou melhor ainda, mesmo sujeito, mesma pessoa, mesmo personagem, mesma coisa que está em questão aí, né? Que está sendo mostrado, mas está passando, o tempo que está se passando, ele já é um tempo mais razoável. Não é imediatamente depois, já é um pouco depois. Essa aqui é a diferença aí desse tipo de transição. Beleza? O próximo, agora já é de sujeito a sujeito. O que acontece? Nesse caso, já não é mais o mesmo personagem em questão, né? Então, a gente tem a mudança de tempo mudando o personagem, né? Então, aqui no caso, tem esses personagens aqui falando, e aí no quadro seguinte já são outros personagens falando, né? Já tem outros personagens sendo mostrados. Então, isso acontece quando a gente está construindo uma parte ali da nossa história e tal, onde há uma mudança de foco, né? Então, a gente tem dois personagens conversando, mas aí é importante ter a fala de um outro personagem que está, de repente, no mesmo contexto, mas não está do lado, né? Ou você faz uma mudança para um outro personagem que está longe. Não importa, mas é quando você está mudando esse sujeito, ou seja, muda o personagem em questão. Então, você já mudou aquele foco, né? Nos outros exemplos, a gente estava acompanhando o personagem, o mesmo sujeito, né? A mesma pessoa, a mesma coisa, estava acompanhando ela por um tempo. Tem muitas vezes que a gente vai precisar pular para outro, né? A gente está falando aqui, mas acabou, vamos dizer,
essa importância aqui, eu quero dar uma nova importância utilizando um outro personagem. E aí eu faço, então, esse salto, e acaba que é um salto temporal também, que nem sempre ele é posterior, tá? Às vezes a gente vai fazer um salto no tempo, mas a gente pode estar voltando no tempo, entende? Do tipo, no primeiro quadro estou eu falando com a minha esposa, dando bom dia para ela. E aí, no outro quadro, sei lá, minha sogra, na casa dela, dando boa noite pro esposo dela. Assim, então, pode ser que eu queira mostrar uma coisa que aconteceu antes, depois, sabe? Então, quando a gente muda de sujeito, de personagem, de coisa, esse tempo não fica tão claro. É importante cuidar para que não fique confuso, tá? Para que não fique confuso, que isso não atrapalhe a sua narrativa. Então, é importante cuidar. Mas aí, esses detalhes a gente vai ver quando a gente estiver construindo de fato. Beleza? Ficou claro esse? Tá? Isso é o famoso flashback Pode ter. a maioria das vezes a galera usa o flashback mesmo pra chamar, assim, tipo, uma informação do passado. Sim, É É. um termo mais comum, assim, né, de se lembrar. exatamente. Então, agora, a gente vai para um outro tipo de transição aí, que é a cena a cena. Então, aí, agora, de novo, a gente está acompanhando o mesmo personagem, né? Só que aí a mudança, o tempo que se passa entre um quadro e outro já é bem maior, bem maior. Então, aqui a gente vê, né, no primeiro quadrinho aqui, né? Desde garoto, teve que ir à luta. Seu primeiro emprego foi de office boy em um grande banco. Passava os dias entregando cartas a clientes. Olha o que eu faço com essas cartas, ó. Aí ele tá lá no banheiro da empresa, lá, tal, jogando as cartas na privada. Aí, despedido por justa causa, arranjou o trabalho de entregador de supermercado. Então, aí ele já foi despedido, aí ele já está trabalhando de entregador de supermercado, quer dizer, já passou bastante tempo, né? Aí, olha o que eu faço com essa maionese aqui, ó. Aí, mais tarde, não se sabe como, ainda conseguiu um cargo de auxiliar de escritório. Foram meses carimbando faturas, borderôs e notas fiscais. Um horror. Olha o que eu faço com esse carimbo aqui. Então, quer dizer, o tempo que se passou entre um quadro e outro já é bem maior do que aquele exemplo lá do rapaz lá abrindo a porta, na escada e tal. Então, aí o que a gente considera que está mudando é a cena. Então, já é uma outra cena, não é só a ação do personagem que está mudando, ele está num outro cenário, está numa outra situação, ele está num tempo mais distante, tá certo? Temos também a transição de aspecto para aspecto. Aqui, nesse exemplo, a gente vê aí 3 quadros, né, onde a gente vê casebres, assim, mais destruídos e tal. E nesse tipo de transição, o que importa não é o tempo, ou seja, quanto tempo que se passa de um quadro para o outro, e sim manter uma relação de aspecto entre os quadros. Então, o que a gente vê do primeiro quadro para o segundo quadro não faz muita diferença, não importa muito a passagem do tempo. Tudo isso poderia estar tratando do mesmo período, do mesmo momento, tá? Tudo poderia ser ao mesmo tempo. O lance de dividir em alguns quadros é trabalhar essa questão da destruição aí desse povoado. Então, mostra-se uma casa, mostra-se outra casa, mostra-se um grupo maior de casas, para manter essa relação aí de aspecto, tá certo? Então, o tempo não é o principal nesse tipo de transição, e é um recurso que é muito pouco usado, essa questão de transição de aspecto para aspecto, estatisticamente, até no livro do Scott McCloud, ele vai fazer meio que um levantamento, assim, estatisticamente, quais os tipos de
transição que são mais usados e menos usados, e esse é um que é bem pouco usado, principalmente para os quadrinhos aqui ocidentais, americanos, europeus um pouquinho mais, mas os orientais, japoneses, eles já vão usar mais esse tipo de transição, tá? Curiosidade aí. E aí, por último, a gente vai ter esse tipo de transição aí que vem do francês, que é non sequitur, é como se, tipo assim, não há sequência, sabe? Tipo, não tem uma sequência. Então, é basicamente você tirar toda essa relação, assim, de tempo e espaço entre os quadros. Então, é ser algo aleatório mesmo, mais ou menos como foram as 4 cores lá, né? Você não ter relação mesmo entre os quadros. Esse tipo de transição, ele é muito raro, muito porque ele não tem uma função muito narrativa, né? Assim, mas quando você tem essa não relação entre eles, você, sei lá, você pode estar propondo alguma coisa propositalmente com esse sentido, assim, né? De causar esse tipo de confusão e tal. Então, é um elemento que pode vir a calhar, assim, dependendo do trabalho do projeto que você está compondo, que você está fazendo. Tá certo? Dúvidas? Não? Então, eu vou aproveitar esse momento aqui para a gente fazer aquela nossa pausa, tá? De 10 minutos. Então, agora são 19h21. Aí a gente faz essa pausa, 19h32, agora, que mudou aqui para mim. Aí a gente volta. Ó, o William chegou. Salve, William. Está acabando de estabelecer o momento aqui da nossa pausa. Tá, então a gente vai fazer essa pausazinha aqui de 10 minutos. E aí, 19h32, aí a gente volta e dá continuidade. Vai Beleza? ter merenda? Cara, pode ter, só que aí cada um com a sua própria merenda na sua casa. Felizmente, não pude proporcionar isso para vocês. Quem sabe numa próxima. Tá certo, galera? Então, 19h32, a gente volta. Valeu. Boa noite, pessoal que chegou agora. Sérgio esqueceu da aula hoje, né? Tudo bem? Que tal? A gente está voltando do intervalo. Na verdade, a gente fez aquele intervalinho de 10 minutos lá. A gente vai voltar agora. E aí é bom que vocês chegaram agora, que é justamente o momento que eu vou fazer aquela foto de presença. Então, aí vocês já Oi, estão... voltei. Só de perguntar aqui, eu não estava na transmissão, você falou alguma coisa importante? Não, foi tá. intervalo mesmo. Tá, não, é só porque eu fui fazer um negócio ali, eu não sei se... Não, a gente acabou de voltar. Então, massa, o pessoal que já está abrindo as câmeras aí, peço para quem puder, por favor, se a gente tirar aquela foto. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Deixa eu ver a galera. Sérgio, Pietra. Tá muito escuro. Tá ótimo. Pra mim tá escuro, pera. Será que vocês conseguem? Sérgio, Pietra? Senão eu já tirei aqui e já tá valendo. Massa. Bom, tá ótimo. Já fiz Ah, tá bom. a foto. Eu liguei a luz. E agora vamos voltar. Então, pessoal que chegou agora, sejam todos muito bem-vindos. O negócio é o seguinte, vou mostrar, deixa eu voltar a compartilhar, um exemplo aqui, porque na verdade eu quero que vocês façam. Ô, Kalel, acho que seu microfone está aberto. Tá aberto? Espera. Obrigado. Hoje vai ter atividade para vocês fazerem, tá? Então, eu mostrei aí para a galera os tipos possíveis de transições entre os quadros, né? Eu expliquei como a aula vai estar sendo gravada e tal, então quem não pôde assistir,
Amanhã, provavelmente, eu já devo mandar lá no grupo, aí vocês assistem de novo a explicação. Vocês têm a apostila também, né, que é basicamente esse material, então vocês têm como ter esse conteúdo aí, e se ficou alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo a hora que vocês quiserem. Mas aí a atividade vai ser a seguinte, vocês vão fazer uma contagem, né? Eu quero que vocês tenham uma noção dentro de uma revista, de uma HQ, ou se for muito trabalhoso, pode ser de uma página, de uma HQ específica, essa proporção de transições que aquela revista tem, sabe? Então, trouxe aqui um exemplo, para ficar um pouco mais fácil de vocês verem, eu vou mudar o tipo de apresentação aqui para ficar mais claro. Deixa eu ver se eu compartilhar. Não, não é essa, não. Aqui. Então, é aquela página que está lá que está na apostila também e tal. E a proposta é que vocês façam aí o entendimento de que tipo de transição que está acontecendo aí na página que vocês estão olhando. Então, vamos acompanhar aqui, um tamanho um pouco maior. Entre esse primeiro quadro e o segundo, qual é o tipo de transição aí que a gente tem, né? Inclusive, já está aí colocado. Se vocês... o que vocês acham? Sujeito a sujeito? Isso, é sujeito a sujeito. A gente tem nesse primeiro quadro aí um personagem, né, que está falando, e aí já no segundo quadro a gente já tem um outro personagem. Então essa transição é realmente de sujeito a sujeito. Aí do segundo quadro para o terceiro quadro aqui, que tipo de transição que a gente tem? O que vocês acham? Alguém? O que está acontecendo aqui, né? Então a gente tem esse personagem aí que entrou na história, né? E no próximo quadro a gente tem, sei lá, ele está meio que levantando no primeiro quadro aí, no segundo quadro ele está de pé. Vocês acham que teve uma passagem grande de tempo ou curta? Curta. Foi curta, né? Foi curta. Transição de ação. Então, aí que a gente começa a entrar nessas coisas. Você vê, é logo no próximo instante. Você não acha? Que o cavaleiro para o palco, quem será a dama que vai acompanhá-lo? Então, a frase que está no segundo quadro fala da dama que vai acompanhar. Já no terceiro quadro, essa dama já está de pé. Então, é basicamente a próxima coisa que aconteceu. Então, nesse caso específico, é de momento para momento. Se tivesse um tempo um pouco maior, se ele tivesse ido para um outro lugar, se ele estivesse fazendo outro lugar assim, ainda dentro desse teatro aí, né? Aí já seria de ação para ação, tá? Então, quando é um tempo mais próximo, é de momento a momento, tá certo? Então, desse terceiro quadro, então, para o quarto quadro, o que vocês acham? Que tipo de transição que é? Existe. Acho que continua, não? Momento a Muda momento. momento. Sim. Então, dentro dessa proposta, dessa lógica, né, então a gente tem o próximo momento, né? Que a gente tem lá, aplauso para os dois. Então, a gente teve basicamente a troca de olhares aí, na verdade, ela olha para ele olha para ela, mas foi logo depois ali deles terem levantado, dela ter levantado. Então, é de momento a momento. Lógico que, por a gente não estar tendo a possibilidade de ver o tempo exato que passou,
isso fica um pouco subjetivo, tá? Não é uma régua, assim, exata. Mas é para vocês entenderem, tipo, o que isso influencia na narrativa, né? Essa fileira aí, onde os quadros eles foram a transição entre os quadros foi de momento a momento, a gente entende que esse ritmo foi um pouco mais lento, né? Foi uma coisa suscetível da outra, assim, num ritmo mais lento. Então, muito porque isso era interessante para esse momento aí da narrativa, tá? Então, o principal aqui é isso, não dá para saber exatamente quanto tempo cada houve aí entre um quadro e outro. Mas então, desse quarto quadro aí para o quinto quadro, que tipo de transição que aconteceu aí? O que vocês acham? De ação para ação? Mais alguém? Pensa diferente? Se bem que pode ser aspecto, agora eu fiquei na dúvida. Não, não quero te confundir, não. Só ver se tem alguém que tem mais alguma classe diferente. Sabe? Mas é isso mesmo, é de ação para ação. Por que de ação para ação? Porque o personagem, o sujeito que está aparecendo, ele se mantém, né? Então a gente tem esse rapaz e essa moça ainda no próximo quadro. Então é o mesmo sujeito, ou no caso, os mesmos sujeitos que estão ocupando esse outro quadro. Aí a gente tem esse outro sujeito que está entrando, por quê? Porque esse casal, ele sai lá da plateia, sobe ao palco, e aí esse outro personagem já está lá. Então houve um tempo um pouquinho maior, né? Não foi logo em seguida. Eles andaram, subiram a escadinha, ficaram lá. Então, assim, esse tempo aí já determina uma ação diferente, né? Porque eles já estão fazendo uma outra coisa. Não é o resultado da mesma ação, só que em momentos diferentes. Deu para entender? Então, seguindo aí, entre esse quadro agora que a gente está olhando para o seguinte, o que vocês acham? Alguém? Marcone? De momento a momento, De momento a momento? sim, porque não houve. Eles Pois estão é. lá. Exato, mas é isso mesmo, é de momento a momento. Porque lendo aí, é lógico que o texto, né, as falas, vai dar o contexto melhor. Então, eles estão se perguntando para eles como eles se chamam, ela fala Lúcia e ele fala Lúcio. E aí ele fala Lúcia e Lúcio, para que não digam que está com. Então, se ele fala Lúcia e Lúcio, então foi logo na sequência, né? A mesma coisa sendo desenvolvida, né? A mesma ação ali, a mesma conversa, é só o momento seguinte, né? Então, mudou o momento, então está bem próximo aí, tá? Então, analisando por esse contexto, fica mais claro. Então, desse quadro aí para o quadro seguinte, o que vocês acham? Acho que essa já é de ação a ação, né? Demorou um tempinho para eles serem enrolados, assim, sei lá, acordados, que os dois sentassem de costas. Exato. Isso mesmo, Marília, é isso aí. É isso que ela falou. Então, passou esse tempo, eles, né, tiveram que sentar de costas ali, o pessoal já entrou outras pessoas, então já passou um tempo, mas a gente está vendo ainda eles, né? A gente está ainda nesses dois sujeitos ali. Então a ação está se desenvolvendo a partir deles, tá? Então por isso que é de ação para ação. Se a gente tivesse um outro personagem, assim, sumisse totalmente esses dois, entrasse outros, aí já era outra coisa. Né? E por último, aí essa última transição, a gente fechar esses exemplos, o que vocês acham? Momento a momento. Momento a momento. É.
Exato, gente. É momento a momento. Você vê que tem um tempo um pouco maior, né? Porque aí a faixa já foi para o rosto deles, mas perceba que não é tão distante assim. Ainda está na sequência da fala desse personagem de máscara aí. Né? Ele está falando, damas e cavaleiros, o que vão presenciar nessa noite única não é um truque, é magia autêntica tão real que vão sentir medo. Quer dizer, é uma sequência muito próxima de acontecimentos entre um quadro e outro. Né? É a sequência da própria fala dele. Então, é isso mesmo. Tá? Então, perfeito, vocês já estão dominando aí essa questão de transição. Vocês entendem assim... Não, melhor não jogar essa questão. Vou falar o seguinte, isso vai ser um problema para vocês, na hora que vocês estiverem fazendo o quadrinho de vocês, em que momento? Quando vocês, de fato, tiverem alguma dúvida, né? Vocês estão lá com uma ideia de, tipo, vou contar minha história, assim, assado. E aí vocês, às vezes, é muito comum a gente ficar na dúvida exatamente nessa questão de quanto tempo a gente dá entre uma coisa e outra, sabe? Tipo, eu vou fazer um corte, mas esse corte, às vezes, se for muito curto, sabe? Se for muito ligado, se for, por exemplo, de momento a momento, aí você vai fazer muito quadro e aí a história não vai andar para frente e tal. Muitas vezes você vai precisar fazer um espaço maior de tempo. Então é interessante vocês verem assim, já isso meio que separadinho, que aí vocês já vão entender, pô, já vou partir para esse tipo de transição, sabe? Você já tem isso meio que mastigadinho, então dá uma ajuda na hora de projetar, na hora que vocês estiverem imaginando, vocês já vão usando essas transições já quase que meio que como uma ferramenta, tá? Então por isso que é legal ter um pouco essas coisas na mão, não para ficar decorando os nomes, nem nada disso, mas entender um pouco essa utilidade mesmo de cada tipo de transição. Perfeito? Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu não vou comentar sobre dúvida, mas eu só vou comentar que eu achei que esse tipo de coisa eu não ia acabar usando tanto, mas acaba que recentemente eu tive que pensar nesse fator, né, das transições. Eu não fiquei pensando nos nomes, porque é realmente muito difícil de ficar lembrando o nome de cada uma, mas tem um quadrinho que para um concurso que eu tô fazendo, e eu tava reparando, tinha uma transição que tava muito brusca, daí eu tive que buscar referências e coisas assim pra melhorando ela. Eu acabei que necessariamente eu entrei nesse tema. Então é uma coisa curiosa. Tipo, você acha que você não vai entrar nesse assunto porque ele é muito específico, parece que na prática ele não aplica tanto, mas na verdade ele aplica sim. E aplica bastante, principalmente quando é um quadrinho mais certo, assim, tipo um negócio mais comercial, não é algo super aleatório, muito louco. Isso, tá vendo, gente? É fato, assim, né? Ajuda porque quando a gente está projetando mesmo, às vezes a gente só tem aquela capacidade, aquela possibilidade da imaginação, e aí a gente visualiza aquela cena específica e vai botando no papel. Quando a gente vai olhar de novo, talvez aquilo não esteja tão claro e tal. Então, é legal imaginar já um pouco com um pé para trás e falar, pô, acho que essa cena aqui precisa ser um pouco, temporalmente um pouco mais distante para dar a entender a coisa que eu quero e tal. Então você já tem essa ferramenta, é quase como se fosse a ideia de edição já, né? Então você fala, pô, já vou pensar esse quadro mais distante e tal. Então isso realmente, de fato, ajuda. Só que a gente só vai ver isso na prática, né? Então, tem uma atividade que vocês... vou depois recapitular as atividades que eu quero que vocês façam, tá? Mas tem uma também que a gente vai fazer, que é isso aqui. A gente vai brincar, então, de poder criar, né, essa passagem do tempo. Então, a aula de hoje, ela basicamente está falando sobre a passagem do tempo nos quadrinhos, tá? Como que é interessante poder saber usar isso, né, bem. Então, dá para passar o tempo rápido, assim, de forma curta ou de forma mais longa. Então, Rafael,
Oi, pois não, É uma dúvida que surgiu. pois não, William. Essas transições, elas se relacionam também com o enquadramento para fazer essa passagem dessa maneira que você está falando? Sim, Sim, se relacionam com os tipos de enquadramento, e aí quando eu mostrar os tipos de enquadramento, a gente vai começar a fazer essas relações, sim, tá? Sem os exemplos, fica um pouco mais difícil de visualizar, mas você, claro, que já tem a experiência de leitor, ou até de produtor, imagino que já deva ter feito alguma coisa, então já dá para você, pelo que você já sabe, entender que vai ter uma relação, uma inter-relação entre esses dois elementos, sim. Mas o meu interesse é trazer também a questão dos enquadramentos, só que aí num dia separado, para a gente poder fazer essas relações, uma vez que a gente, né, tenha visto uma coisa depois da outra. Mas sim, vai ter super essa relação, sim. Tá? A gente pode até brincar um pouco com essa coisa do enquadramento nesse exercício aqui. Então, eu prefiro recapitular a atividade para vocês lá no WhatsApp, porque aí eu consigo organizar na minha cabeça o que eu quero que vocês façam, do que querer falar aqui agora. Mas agora eu quero propor o seguinte, que a gente vai fazer essa atividade aqui. Então, eu vou desenhar alguns quadros, e aí vocês vão construindo o conteúdo aí desses quadros. Tá? Coletivamente, então. Então, eu vou parar de transmitir essa coisa aqui para a gente poder ter um lugar aqui de trabalho. E aí eu vou desenhar os quadros, tá? E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão sugerir o conteúdo. O único objetivo nosso aqui vai ser a gente ter, claro, vou fazer 6 quadros aqui. Ter clara, né, a questão da passagem do tempo, tá certo? E aí vocês vão intercalando aí, cada um vai falando, dando uma ideia para a gente poder construir essa realidade aqui, né, da nossa passagem do tempo aqui, dentre os quadros. Então, primeiro a gente precisa, sei lá, ter um tema, né, que é a nossa premissa lá, por isso a importância da gente ter um tema claro, né, imagina, a gente tem essa situação aqui onde a gente precisa construir algo, mas nos falta um tema. Então, quem quer sugerir um título aqui para essa história? Pode falar, Dilsa. Dilsa, está pensando em alguma coisa? Bom, diversidade é um bom tema, né? Nós somos tão comuns aqui, eu acho que seria bacana falar sobre isso. A diversidade. Legal, diversidade já é um super tema massa, mas como um título podia ser uma coisa um pouco mais específica, tipo a diversidade, alguma coisa, tipo, a gente afunilar um pouco. Esse aqui é o nosso tema. Um exemplo, assim, já pensar, tipo assim, relacionado à diversidade, o que aconteceu? Bom, assim, uma ideia que me veio aqui rápida. Uhum. Pessoas, né, aleatórias numa rua, viram a esquina e encontram com uma pessoa cadeirante. E se assustam. É uma boa ideia. É uma coisa que me ocorre muito. Então, vamos pensar já. O título a gente pode vir depois, colocar depois, mas então essa sugestão aí do primeiro quadro. Então, vamos deixar em aberto, não vamos definir a história toda, vamos fazer essa história coletivamente. Então, vamos fazer isso que você falou. Então, tem aqui a esquina, certo? E aí a gente tem aqui uma pessoa. Eu vou fazer um desenho bem simplesão, tá, galera? Porque vai dar
tempo, não. Nossa. Mas o que eu quero é que a gente faça o seguinte, que a gente vá construindo a passagem do tempo, tá? Em relação e pensando também em que tipo de transições a gente vai escolher para fazer em cada caso aqui. Tá? Então aqui a gente tem uma pessoa muito mal desenhada, mas vocês entendem, né? Que na pressa aqui, mas que a gente tem essa pessoa numa esquina aqui, certo? O que a gente... Aí eu quero que uma outra pessoa sugira o que vai acontecer nesse próximo quadro. Pode ser uma ideia diferente, tá? Vamos deixar em aberto aqui o que vai rolar nessa história. Alguém quer fazer uma sugestão aqui para o próximo quadro? Então a gente tem... Aí aqui eu já fiz o enquadramento, tá, William? Então eu já escolhi o tipo de enquadramento aqui e tal, mas não estou falando, não estou abordando isso por enquanto. Existe um buraco aí no meio do caminho. Aqui no segundo quadro, né, gente? Tá. Exato. Perfeito. Então, gente... Pois não? Não, eu ia sugerir a mesma coisa. Ó, tá. Então, olha que interessante. Se meu roteiro, né, minha história, minha ideia já está se construindo. Então, eu tenho aqui esse enquadramento, tenho aqui esse desenho, e aí eu tenho essa... No meu roteiro, no meu segundo quadro está dizendo, tem um buraco no meio do caminho e tal. Aí que entra a escolha da gente como autor e tal, de como que a gente vai lidar com isso. Esse tema de hoje é mais de transição de tempo, né? Então, vai ser logo em seguida, vai ser momento a momento, vai ser um pouco mais longo, o que vocês acham? Desse quadro 1 para o quadro 2, passou muito ou pouco tempo? Eu ia propor que, tipo, ele só andou um pouquinho pro lado da esquina e tem um buraco. Ele olhou assim um buraco. Só isso. Tá. Então, beleza. Então, vamos fazer aqui... Agora, o problema é eu resolver isso aqui na dezena. Eu me lasquei com essa ideia. Mas, ó... Estou fazendo aqui buraco. E aqui eu estou fazendo... A pessoa já... Como se estivesse visualizando. Tá? Beleza. Essa é uma escolha que eu fiz aqui de enquadramento, tá? Mas em questão de tempo, de passagem de tempo, é isso aí, pode-se entender que foi logo em seguida. Agora, do quadro 2 aqui para o quadro 3, o que vocês sugerem aí que vai acontecer? Vai surgir um cara e vai tentar ajudar ele indo tampar o buraco. No tapar o buraco? De alguma forma. Mas isso aí Mas... ficou parecendo um bueiro. É um buraco. Pode ser que tenha uma tábua ou uma tampa perto. Tá. E aí Olha, tem buraco maior que esse, gente. Isso não é bueiro, não. Isso é real, viu? Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Na minha vida real, isso aí. Então, e só que as pessoas não vêm tapar o buraco, né? Né, Josi? As pessoas não vêm tapar o buraco, não. Acho que em seguida Exatamente. Essa pessoa. poderia ter uma pessoa cega vindo naquela direção. E para também Pessoa perto do cega. buraco. Entendi, na direção oposta e tal. Uhum. Tá, vamos... As duas ideias são legais. Como o tema principal é essa coisa, a diversidade e tal, então acho que fica mais... Né, que reforça, que trata aí. São duas questões assim, muito complexas, né? Porque todos os dois vai ter uma dificuldade com essa questão, né, do buraco. Exatamente. O buraco aqui é uma metáfora, né, para... É uma tarefa social bem contundente, né? Infelizmente, né? E ele tá no passeio cadeirante. Se ele descer pra rua... E aqui, então... Peraí, deixa eu fazer mais...
Já vão pensando aí o que a gente pode ter de sequência, tá, galera? Porque aqui eu vou Na verdade, o cego chega e desce no buraco. descer no buraco. Ele sempre soube que tinha um buraco ali. Mentira, não precisa ser isso que eu disse. Então, tá bem rapidinho aqui, viu, galera? Mas vocês estão entendendo, né? Então, beleza, gostei. Tá aqui esse novo problema aqui. A transição aqui também foi, o tempo aqui passado foi, só para ver a resposta de vocês, entre o 2 e o 3, passou muito ou pouco tempo? Eu quero ouvir o óbvio mesmo. Foi pouco, né? Uhum. Pouco Praticamente nada. Virou a esquina ali. Exatamente. E agora, então, do 3 para o 4. O que a gente vai ter aí o que vai acontecer, galera? Acho que podia ter um momento a momento que você aproxima do rosto do cadeirante e acho que a gente podia inserir algum texto também, tipo, ele avisando para outra pessoa e falando alguma coisa. E talvez, como o tema é diversidade, a gente, caso seja uma coisa que a turma concorde, a gente podia inserir algum conteúdo também, né? Porque a gente está falando de coisas que acontecem no cotidiano e que esse exercício poderia ser também uma forma da gente exercer cidadania, né? Pensando assim em um material divulgável, por exemplo. Não aqui, né? Seria só o exercício, mas trazendo essa ideia também para a gente ir pensando sobre essas possibilidades. Sim, Até porque tem a pessoa que está trazendo essa ideia que está narrando uma coisa do cotidiano dela, né? Que a exato, colega vive e tal. exato. Não, concordo plenamente. Já assim, eu sei que você falou se o pessoal concorda e tal, mas acho que, poxa vida, super, super boa ideia, vamos fazer sim. No caso, se eu quisesse representar a ação simultânea dos dois, a expressão deles, né, tanto do cego quanto do cadeirante, eu poderia partir assim esse quadradinho assim diagonalmente e ter a expressão de um e a expressão do outro para dar uma ideia que foi uma reação, sei lá, deles. Não, entendi. Daria sim, ó. Daria para fazer isso aqui, vai. E aí daria até pra focar, tipo, no rosto do cara com óculos assim e falar que, é cego de fato. Se você fosse, tipo, fazer um negócio assim, de fato. Sim. Algo mais sério, né? Mas daria sim. Aí é uma questão de design, porque poderia ser também, não sei se só o gestual, assim, de longe, daria pra gente entender que ele era cego, ou que era uma pessoa com uma deficiência física andando de bengala, né? Eu acho que esse close no cego, acho que ficava mais explícito que ele era um deficiente visual, né? Pois é. Perfeito. Perfeito. Assim, concordo, acho que isso enriquece aqui a narrativa, assim, tá? Então, nossa, peraí. E o texto que vocês acham que nesse momento aqui, que na verdade ele estaria avisando, né? Tipo, tentando avisar sobre a Imagina, ele grita, olha o buraco! Porque ele não sabia que o cara era cego. Assim, é muito interessante ver vocês falando isso, mas no meu meio, né, pensando assim, no meio das pessoas com deficiência, normalmente a pessoa cadeirante que está, né, transeúde e que se encontra com uma pessoa cega, ela vai saber se ela realmente é cega, porque a gente reconhece até pela cor da bengala, tem o grau, né, se a pessoa é cego total, se ele tem baixa visão, enfim, né? E é muito interessante esse tipo de colocação que o colega fez aí, porque, assim, de fato, é uma historinha, né, bem passo a passo, uma coisa muito cotidiana, para mim é cotidiano, mas para a maioria das pessoas não. Isso pode ocorrer, né, é muito legal se a gente conseguir mesmo
pensar nisso como um material para divulgar depois mesmo. Seria bem legal. Sim, vamos fazer esse exercício aqui como um rascunho, tá, gente? A gente pode voltar a trabalhar melhor, é mais ou menos assim mesmo que a gente pode fazer, a gente passa a ideia meio que corrida de uma vez, e aí vai melhorando alguns pontos e tal, não, é por aí mesmo, e aí a gente pode sim, de fato, ter esse material mais bem acabado, a gente publica até, sei lá, a gente coletivamente publica aí nos nossos Instagrams, aí passa essa ideia para frente, porque já é uma mensagem importante para ser feita. Mas não precisamos terminar agora, tá, gente? A gente já passou do nosso horário aqui de término, então vamos só fazer esses últimos quadros, que depois a gente volta, tá? Em outro momento, assim, a gente volta e vai refinando isso. Pode ser? Até aqui, beleza, a gente não tem aqui a fala dele assim, não precisamos ter a fala, a gente sabe que ele vai estar avisando. Do quarto, que são dois, né, o quarto quadro aqui são dois quadros, para o quinto quadro, o que vai acontecer? O que vocês acham? E aí? Alguma ideia? Ele avisou, e aí, o que É acontece? difícil, hein, gente? Tá? Eu acho que não deu tempo e ele caiu. Não deu tempo, ele caiu. Ó. Nossa, pior que eu tinha colocado aquela ideia, tipo, ele sabe que é um buraco, ele desceu. Ia ser bem inesperado. Mas aí eu acho que ia fugir muito do tema. Foge do tema. É interessante, né? Se ele já sabia, era tudo, né, uma coisa conhecida, mas acho que dá uma fugida. Então ele pode, o Marconi deu a ideia dele de fato cair, né? Que pode acontecer. Tá? Espera aí, o que aconteceu aqui? Pode ser um rato saindo do bueiro. Espera aí, deixa eu ver aqui na mensagem. O Roger. Podia ser um rato saindo do bueiro e subindo na bengala? Ah, eles saem andando juntos falando e vão na lanchonete comer. O Sérgio tinha mandado mensagem e falou que não estava ouvindo. Será que ele Mas já aí o resolveu? buraco foi, né? Não, mas assim, vamos ver. Vocês que mandam aí. Essa coisa do rato saindo no bueiro e subir na bengala. Ó, aí agora eu vou dar uma dica real, assim, de como que a gente sempre vai ter um limite de espaço, tá? Então, o nosso limite aqui são esses 6 quadros. Então, esse quadro sexto aqui, ele já se configura no... Assim, ele é muito importante porque ele finaliza, ele é o ponto final, ele conclui a nossa ideia. Então, vou pensar essas duas possibilidades já pensando que a gente tem que concluir no quadro seguinte. Então, o rato sobe, o que aconteceria no sexto? Eles eles começam a conversar e vão para a lanchonete. Esse sexto aqui são eles comendo alguma coisa, no caso da lanchonete. Esse sexto aqui, o que poderia ser caso fosse a coisa do rato? É legal já ir programando, pensando a conclusão. Senão a gente tem muita dificuldade de fechar também as nossas ideias. O pessoal que falou essas duas possibilidades, pensem nesse final possível aí. Tanto o Roger com o rato, tanto a Laís com a da lanchonete. Para a gente ver qual que está mais dentro do tema, né? Já que a gente tem esse norte aí, que é a nossa premissa. E aí? Talvez aquela ideia que
a pessoa cega não conseguiu ouvir a tempo e caiu, e o próximo quadrinho seria a pessoa cadeirante ajudando a cega a se levantar e eles falando alguma coisa. Falando Quem sobre. sabe falando mal da prefeitura que não tampa o bueiro aí. Eu acho que. Eu acho que a bengala não deixaria ele Cair, não né? detectar aquele buraco, entendeu? Eu acredito que ele não ia cair, não. Tem isso. Não sei, eu tô sem ideia, gente. Tem isso, né? É verdade. Eu acho que saiu um rato do bueiro, assim, subiu na bengala dele e falou uma coisa muito sinistra no ouvido dele, tipo, você vai confiar nele mesmo? Não, aí já tá indo para outra coisa. Tá bom, foi mal. Zoando muito a história. Tá bom, foi Isso mal, aí eu não. exagerei. O Kalel, ele é muito Então, assim, criativo. é interessante esse humor, eu acho até interessante esse tipo de humor, mas eu acho que como o tempo aqui tá pouco assim, esses últimos pensamentos minhas, Não precisa. é bem interessante também, né? Se a gente for partir do princípio que a gente vai depois terminar isso. Isso. E Concordo. se ele contornar o buraco de boa? Deu um tchauzinho. Então, Eu acho uma boa essa. eu vou fazer o seguinte, eu não quero prolongar muito, eu vou... Tá salva essas ideias, estão salvas, o vídeo está gravado, tem o chat que fica gravado também. Vamos terminar por aqui, tá? Vamos encerrar por aqui, a gente deixa essas coisas em aberto, a gente vai desenvolvendo essa história em paralelo ao longo do nosso curso, isso aí vai ser a nossa página coletiva, tá? Ela pode ir para outros lugares aí. Acho interessante para a gente ir pensando na profundidade, o quanto que a gente pode ser profundo também com essa mensagem que a gente quer passar. Isso é um ponto, tá, gente? Às vezes, eu vou falar pessoalmente, assim, às vezes a gente fica nessa ânsia de publicar uma coisa, com essa coisa do Instagram hoje em dia, precisa estar lá o tempo inteiro, precisa estar mostrando coisa o tempo inteiro. Às vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa, tô falando de mim, né? Vou fazer uma coisa hoje para mostrar hoje e tal. E a ideia não é tão bem trabalhada na cabeça, sabe? Não se aprofunda muito e tal. Então, a gente não precisa ter essa pressa mesmo. A gente lançou algumas ideias, todas são interessantes. Vamos amadurecer um pouco isso, vamos deixar isso ser processado um pouco e até conseguir um pouco mais, ser mais incisivo, ter uma mensagem mais precisa, assim, sobre esse tema aqui, que a gente já entendeu que tem a importância que tem, no sentido da gente poder fazer alguma coisa que seja minimamente essa tirinha aí, tá certo? Então, vou encerrar por aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar as atividades que eu gostaria que vocês fizessem lá no WhatsApp amanhã, junto com esse vídeo aqui, tá? Na verdade, é o que está na apostila, é o que eu falei, mas para eu saber que eu, com certeza, falei para vocês, eu prefiro escrever lá. Tá certo? Dúvidas, assim, sobre o tema, pensando na coisa da passagem do tempo, das transições? Tem alguém que ainda quer tirar alguma coisa? O pessoal que não viu o começo, assiste lá o vídeo amanhã, tá? Se não, se está todo mundo tranquilo aí, vou finalizar por aqui. Que vocês tenham aí uma excelente sexta-feira aí, aproveitem, descansem, certo? E aí a gente vai se falando pelo WhatsApp lá. Pode ser? Beleza. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Então, beleza. Boa noite. Fim de semana, pessoal. Tchau, tchau. Isso aí, valeu. Bom fim de semana para todo mundo. Até terça-feira, hein, galera? Não falta não, que vocês são muito importantes aqui para nós. Falou, Beleza? boa noite. Bom fim de semana. Falou. Falou.